formas já junto à Caravana do Amor em Nova York já por alguns anos. É líder de um trabalho onde toca, inclusive, nas praças durante o horário do almoço em Nova York. Então, o Fred é um músico exímio, trabalhador da doutrina, um dos líderes da Caravana do Amor em Nova York. E tem um trabalho maravilhoso com isso. Fred, obrigado pela presença, obrigado por vir nos iluminar na noite de hoje. Durante o nosso contexto hoje, durante as nossas reflexões, o Fred vai colaborar aí com umas 2 ou 3 músicas, apenas para que a gente possa sentir o efeito que a música traz ou pode trazer na nossa vida, na nossa existência e tudo mais. Quando nós olhamos para o texto, para o título desse estudo, dessa palestra, a gente põe assim, música, educação e regeneração. E de um primeiro momento a gente pode imaginar que essas 3 palavras elas não cabem juntas na mesma frase ou na mesma sentença. Mas como a gente vai ver no decorrer desse estudo, elas têm uma relação tremenda, elas se correlacionam muito intrinsecamente. Eu gostaria também de fazer um disclaimer, né, de fazer um... Como é que é disclaimer? Uma ressalva, muito obrigado, né? Que a ideia original dessa palestra ela não é minha. A ideia em geral, o contexto geral, eu vi, isso foi inspirado numa palestra chamada A Sonata Mediúnica de Mozart, que foi preferida por uma pessoa de nome João Rabelo, no auditório da FEB em Brasília. Eu não sei quando é que essa palestra foi feita, mas o vídeo dessa palestra foi publicado no YouTube da FEB em março desse ano. E quando eu assisti essa palestra, ela me deu um impacto muito grande. Então, baseado nesse estudo que eu vi, eu desenvolvi esse estudo que nós vamos ver na noite de hoje. Então, para que a gente possa seguir adiante, porque os meus 45 minutos já estão contando lá no fundo, para que a gente possa andamento, música, educação e regeneração. E aí nós vamos entender que tudo isso vai nos levar a um progresso, essa lei inexorável. Espiritismo também é cultura. O que é inexorável? Não, inexorável, de acordo com o dicionário, é aquele que não se corrompe por pedidos ou por súplicas insistentes. É inflexível. São leis e preceitos imutáveis. Alguma coisa que não se pode refutar, que não se pode modificar, que se mantém rigorosamente igual. Então, o progresso é uma lei imutável, inexorável. Ela vai vir para todos nós querendo ou não. Nós podemos optar por procurar o progresso por nós mesmos, sairmos da nossa zona de conforto e procurarmos crescimento, conhecimento, novas formas de fazer as coisas. Ou o progresso pode vir por conta da vida, nos tirar de situações e nos colocar perante desafios que nos obrigam ao crescimento, à evolução. Então você tem 2 formas de procurar o progresso: por livre e espontânea vontade, ou quando a vida lhe impõe e lhe convida a fazer esse processo. Normalmente, é sempre melhor quando nós escolhermos tomar o caminho do progresso, porque nós podemos escolher as coisas que nós queremos desenvolver. Quando a vida nos convida, bom, nem sempre a gente controla o que a vida nos traz. Então é muito melhor quando nós podemos fazer essa opção. Mas, de qualquer maneira, assim, de acordo com Santo Agostinho, e essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 19, assim, desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, dos seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. A Terra, de acordo com essa lei, a lei do progresso, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais elevado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Ela chegou a um desses seus períodos de transformação, a Terra, nós. Mas como é que vai se processar essa mudança? Como essa mudança se processa? De nós sairmos ainda do corpo dessa lagarta, nos desenvolvermos e chegarmos à beleza e à leveza de uma borboleta.
É muito importante que nós tenhamos claro que somos nós, os homens, os habitantes desse planeta, e não Deus, que somos os responsáveis e que ditamos a rapidez dessa mudança no planeta. Deus não tem um plano feito, perfeito, só esperando a data para que ele possa apertar um botão e um monte de transformações vão ocorrer na Terra ao mesmo tempo, mudando o nosso patamar de mundo de provas e expiações para a regeneração. Nós, os habitantes desse planeta, é que somos responsáveis por esta mudança. E a rapidez pelas quais nós mudamos a nós mesmos é que vai ditar a rapidez da mudança no planeta em que nós estamos. Não existe nada pré-determinado que a partir deste dia nós vamos passar a ser desta forma. Esta transformação, essa mudança, ela tem que partir internamente. Ela tem que partir de nós. Por isso, e essa frase eu tirei dessa palestra que eu escutei na internet, conforme eu falei, a mudança do mundo começa pela higienização do seu psiquismo. Então, o mundo vai mudar quando o psiquismo, a psicosfera, a linha de pensamento do mundo também mudar. Mas quem produz a linha de pensamento do mundo? Somos nós, os seus habitantes. Para que nós possamos mudar a forma de pensamento, e pensamento é força, pensamento é vida, pensamento é energia, pensamento tem a capacidade de transformação, nós temos que causar essa transformação e essa mudança interna dentro de nós. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar para que o nosso psiquismo mudando, nós possamos também mudar o psiquismo da Terra. Então, para que nós possamos colaborar de alguma forma neste processo, acelerar esse processo, nós temos que mudar o nosso psiquismo. Então, por isso que se diz que a mudança do mundo começa pela higienização do seu psiquismo. E tem uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que atesta, que exemplifica isso muito claramente. E essa passagem diz mais ou menos o seguinte: Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Para que nós possamos mudar o nosso psiquismo, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos saindo, aquilo que sai de dentro de nós. As nossas palavras, os nossos pensamentos, os gestos, os atos de revolta, os atos de ódio, as atitudes agressivas que nós temos em relação às pessoas, aos fatos, às situações que nos acontecem, aos dissabores que nós temos, às decepções que nós temos. Aquilo que sai de dentro de nós reflete aquilo que está dentro do nosso coração. Então, para que nós possamos colaborar com a mudança do mundo, do psiquismo do mundo, nós temos que tomar conta daquilo que nós estamos dando para o mundo. Mas nós temos uma forma importante de fazer isso, conforme a gente vai ver um pouquinho adiante. A nossa responsabilidade com relação àquilo que nós trazemos para dentro de nós. Porque aquilo que nós processamos, aquilo que nós colocamos para fora em termos de sentimento, de palavras e de atitudes, está diretamente relacionado àquilo que nós recebemos e assimilamos do mundo. Se nós assimilamos e damos vazão à violência, à raiva, ao contento, à briga, então a nossa reação vai ser sempre, ela vai ser uma reação forte, uma reação de revolta, alguma reação violenta em relação a alguma coisa, porque é isso que nós estamos alimentando a nós.
Mas se nós estamos alimentando uma suavidade, uma harmonia, uma serenidade, uma tranquilidade, nós vamos passar a viver num estado mais harmônico, mais equilibrado, e nós vamos transformando então o nosso psiquismo interno, e nós vamos colaborando, contribuindo para o mundo com vibrações mais positivas, mais calmas e mais harmônicas. Nós continuamos ainda muito na expectativa de que alguma coisa miraculosa aconteça ao nosso derredor para que o mundo mude e nós não tenhamos que sair da nossa zona de conforto. Mas sair da nossa zona de conforto faz parte da lei do progresso. Para aqueles que ainda não estão frequentando o ESD, que eu convido a todos, toda terça-feira, às 7h30 nós estamos aqui com uma turma bem bacana do ESD. Para aqueles que não estão frequentando o ESD, a lei de progresso faz parte de uma das leis morais, parte 3 do Livro dos Espíritos. E ali, nesta lei, nós vamos entender que o progresso é uma lei divina e é uma expectativa de Deus, do Pai, para conosco. De novo, como eu falei um pouquinho mais cedo, essa lei vai nos alcançar e vai nos atingir, querendo nós ou não. Então nós temos que sair um pouco dessa zona de conforto e não esperar que os outros é que tragam a mudança para nós. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Se nós queremos um mundo mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, mais justo, mais compartilhado, nós temos que oferecer este sentimento e essa sensação para o mundo. Nós é que temos que mudar as nossas percepções externas para que nós possamos colocar para fora uma vibração mais forte, mais tranquila, mais serena. Não é o que entra pela boca do homem que lhe faz mal, mas é o que sai. E nesse aspecto, a música tem um papel fundamental nessa harmonização. Olá, vou tocar um trecho bem curto de uma música chamada Hino ao Amor. Já que a gente está falando de amor, de música, Hino ao Amor. Então, fechem os olhos e deixem isso sair de você. Conforme eu disse, a música tem um papel fundamental nesse processo de harmonização interna. Quando nós escutamos uma melodia dessa, nós serenamos os nossos pensamentos, a gente tranquiliza, nós até baixamos as nossas pulsações, os nossos batimentos cardíacos. Nós entramos em sintonia com a harmonia da música. Então, a música, conforme eu estava falando, tem um papel fundamental nesse processo de harmonização. E aqui vale uma explicação. Quando a gente fala da música, por que também não todas as outras formas de arte e de entretenimento? Nós não podemos esquecer que na época em que Kardec trouxe o Livro dos Espíritos, em meados dos anos 1850, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a televisão, nós não tínhamos o cinema. As duas únicas formas de arte e de entretenimento que estavam disponíveis eram a música e o teatro. Nem o rádio não havia naquela época. Então a música era a forma com a qual você interagia com a sociedade.
E se nós pensarmos um pouco também, um pouco antes da chegada e deste movimento que nós tivemos na propagação, no recebimento do Livro dos Espíritos, durante alguns anos antes, cerca de 100 anos antes, durante o período do Iluminismo, a música, e principalmente a música clássica, recebeu um crescimento, recebeu um desenvolvimento tremendo com a chegada de muitos músicos que vieram nos trazer outras melodias e outras coisas tranquilizantes. Então, quando a gente escuta essas músicas, nós normalmente nos sentimos mais calmos, mais tranquilos, mais serenos, mais preparados para fazer isso aqui. Todas as formas atuais de expressão de arte podem causar o mesmo impacto. Mesma coisa quando nós assistimos um filme, se ele é um filme mais tranquilo, mais sereno, com paisagens mais, digamos assim, aconchegantes, mais calmas, ou quando nós assistimos um filme mais dinâmico, ou talvez mais corrido, com cenas de violência, nós nos ligamos e nós sentimos o impacto daquelas vibrações em nós. Então, nós temos uma responsabilidade em selecionar aquilo que nós estamos trazendo para dentro de nós, para que este movimento de harmonização se processe dentro de nós. Uma outra coisa muito interessante que muitos de nós não nos lembramos, na pergunta 251 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à música? E a resposta é: a música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas bastante desenvolvidas. A música celeste é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. A música é um ato de misericórdia para tocar os corações e dar paz às criaturas. Esta música serena, essa música tranquilizante, essa música que nos convida a nós refletirmos dentro de nós mesmos. É importante a gente deixar claro que não é a música que vai nos transformar. A música vai nos colocar em um estado de serenidade e equilíbrio para que nós possamos refletir sobre as nossas condutas e mudarmos a maneira como nós enxergamos o mundo. A música nos convida à reflexão. Ela nos proporciona o estado, digamos assim, de ligação com o espiritual, que nós possamos, nós mesmos, fazermos este processo e essa auto-reflexão. Em todos os tempos tem-se reconhecido a influência salutar da música, pelo abrandamento dos costumes. Até a batida de uma lata, ela pode ser uma forma de música. Ela pode ter um acompanhamento, ela tem um significado grande, importante. Alguém querendo chamar atenção, esse tipo de coisa. Já trouxe o ritmo, pronto, já entramos no ritmo. Agora, quando nós falamos de todos esses aspectos da música, a música vai muito mais adiante, muito mais além daquilo que nós podemos imaginar, como leigos, que a grande maioria de nós somos, dos impactos que ela pode trazer. Ainda existe um conceito, existe um estudo científico a respeito da música, o impacto da música, principalmente de Mozart, para as crianças. O efeito que essa música tem, ela estimula o cérebro, ela ativa os nossos neurônios, aumenta a capacidade de concentração, estimula a atenção e a memória, e ela tem um efeito ainda calmante, principalmente nas crianças. Tanto que é só eu começar a escutar a música, em 30 segundos eu estou dormindo. É impressionante como isso acalma as crianças. Mas eu me sinto uma criança. Os cabelos brancos já não dizem isso, mas eu me sinto como uma criança. Agora, é importante também salientar, nós estamos falando do impacto a respeito da música clássica, é importante salientar que não é somente a música clássica que impacta e que transforma, são todas aquelas que são tocadas harmônica, suave e melodiosamente, é que tem esse efeito.
Por exemplo, todos aqui já ouviram a Trans-Siberian Orchestra? Eles tocam música clássica em forma de rock. Você não tem a mesma sensação, você não tem a mesma sensibilidade, você não sente essa harmonia da mesma forma. Da mesma maneira como você pode pegar um artista pop, um artista mais atual, um artista mais, digamos assim, voltado aos jovens, que pode tocar uma música super suave, super tranquila, que nos desliga naquilo que nós estamos vivendo. Então você pode pegar as músicas, por exemplo, do Roberto Carlos, que tem lá, fala do Calhambeque, que tem uma música mais agitada, mas você pode pegar obras, composições maravilhosas, composições de louvor feitas pelo Roberto, que quando você escuta, você se conecta com Deus. Então, não é só a música clássica que causa esse efeito. Esse efeito está ligado à sonoridade, à harmônica, à harmonização e à melodia que essa música traz. Mesmo que você toque essa música muito rápida, ela não vai nos fazer nos concentrar. Porque aqui, puxa vida, já escutou Descobridor dos Sete Mares de Tim Maia? Os primeiros acordes a gente começa a pular mesmo que a gente não queira. Né? Assim Caminha a Humanidade, de Lulu Santos. Se você está no carro, é capaz de você bater o carro, você começa a pular. É uma música que te excita, que te leva alegria, que te leva a esse tipo de coisa. Então, a música está ligada à harmonização, à melodia e à sintonia que a gente estabelece com ela. Agora, o porquê deste efeito da música de Mozart em todos nós? As composições de Mozart produzem um estímulo cerebral que não se verifica em outras composições. Os sons puros, as notas harmônicas, a métrica e o tom são estas características que fazem de Mozart um mestre difícil de imitar. De novo, na métrica, na harmônica e no tom. É isso que nós quando ouvimos, nós nos desconectamos da realidade, passamos a ter uma introspecção, temos uma facilidade de reflexão nas nossas atitudes, nos nossos atos, e isso nos leva a um processo de transformação. Não é a música que nos transforma, não é Deus que vai nos transformar. É o processo interno que nós fazemos, mas na qual a música tem um papel importante e fundamental até, porque nos harmoniza internamente e nos permite esse processo de reflexão. Porque é um processo que exige demais da nossa mente. E qualquer influência externa, nós nos desconectamos e nos desligamos para isso. Então, nós vimos os aspectos da música. Agora, vamos ver o aspecto da educação. Fred? É você de novo. Lembra que a gente falou? São 3 slides, 3 músicas. Lembra então? Esse é o segundo. Não seja mal educado. É isso, boa. Educação? Dá uma tipo aí. Qualquer coisa. O que você gosta mais de tocar? Eu queria propor um rápido experimento de 1 ou 2 minutos no máximo. Eu fiz isso uma vez. De a gente espontaneamente criar uma música juntos. Eu convidar vocês a emanar aquilo que vocês mais gostam de paisagens da natureza ou de momentos de alegria, de gratidão. Emanar essas substâncias que a gente capta e vai tentar criar um diálogo na música. Uma melodia que vai tentar representar isso. O que vocês acham? Desafiador. Vamos lá. Vamos lá. Fechem os olhos e entrem nessa sintonia. Busquem a natureza e os elementos da natureza mais ricos que vocês possam produzir do cérebro. Eu vou tentar captar e transmitir em sons. Legal?
Fantástico. Todos vocês criaram essa música. Agora, eu juro que isso não foi combinado. Você pediu que as pessoas, então, emanassem um pensamento para você, para que você pudesse captar e criar esse som. Juro por Deus que isso não foi combinado. Não foi mesmo. Estou falando sério. Isso não foi combinado. Isso não foi. Eu pedi para o Fred, eu falei, Fred, quando entrar o slide da educação, você entra com outra música, tem um terceiro slide que ele vai entrar um pouco mais adiante, e aí a gente fala a respeito do tópico. O poder do pensamento. Por isso que eu estava falando o efeito que a música tem sobre nós. Masaru Emoto é um cientista japonês, que eu acredito que muitos de nós já escutamos a respeito do trabalho dele, em que ele descreve o poder do pensamento e o efeito que o nosso pensamento tem sobre a água. Os seus experimentos foram divulgados num documentário chamado Quem Somos Nós? E nesse documentário, nesse estudo, o professor Masaru diz que 70% do nosso corpo é composto de água e que por causa disso a nossa saúde pode ser afetada quando estamos cercados por vibrações negativas. Ou seja, toda ação gera uma reação em nosso organismo. O som tem o poder de gerar diferentes organizações moleculares na água, a ponto de mudar sua qualidade. Sons de vibrações densas provocam desorganização, deformação e figuras que nos causam repulsa. Ao contrário, sons de elevada vibração provocam lindas figuras geométricas cuja simetria é perfeita. As fotos ficaram um pouco pequenas aqui, mas quando a gente vê a harmonia dessas estrelas, aqui essa estrela foi exposta à música Amazing Grace. Esta estrela, esse cristal de água, foi exposta a uma música de Bach. Esta música, a Imagine, de John Lennon. Aqui é uma música de heavy metal, que você não tem a harmonia, você não consegue pegar a substância disso aqui. Então, todas essas fotos em que você tem um cristal mais ou menos harmônico, foram expostas a músicas que têm um som mais harmônico. E aquele som que é um som mais pesado, mais profundo, mais grave, digamos assim, ela não consegue essa mesma harmonização. Então, a força do nosso pensamento e a força dessas vibrações podem nos harmonizar, como um cristal, ou podem nos desequilibrar a ponto de desarranjar a constituição celular que nós temos. Então, este é o impacto que a música pode causar dentro de nós, fisicamente e cientificamente explicando. Ela causa a harmonia, digamos assim, a força do pensamento pode causar a harmonia, a integração entre o nosso bem-estar e aquilo que nós estamos depois produzindo dentro do nosso coração para dividirmos com o mundo. Então, isto aqui são alguns dos exemplos. Outro ponto importante, eu estava falando a respeito dos artistas pop, os mais populares, os mais recentes. Essa aqui é um cristal, a música que é de John Lennon, Imagine. Essa aqui é Yesterday, dos Beatles. Essa é uma música de Beethoven. Este aqui é um mantra tibetano. Esta é a Sinfonia de Mozart. Então, esta Amazing Grace também é uma música que foi composta a questão de uns 200 anos atrás, mais ou menos. Então, são composições mais recentes e não são composições de músicas clássicas dos autores consagrados, dos compositores consagrados. Então, qual é o ponto principal aqui? O pensamento que nós emitimos para o Fred, ele captou e ele conseguiu compor essa melodia perfeita. A mudança do mundo passa pela higienização do seu psiquismo. Nós tivemos um exemplo claríssimo aqui agora dessa afirmativa. Aquilo que nós emanamos para o Fred, o psiquismo que nós emanamos para ele, foi captado e ele produziu essa maravilha desse som. Imagina se nós emitimos pensamentos de raiva, de ódio, o que nós não estamos contribuindo para o psiquismo do mundo. Eu queria fazer uma breve comentário. Eu fiz esse experimento num evento de prevenção a suicídio, lá em Long Island. Exatamente. E por ser um evento de prevenção a suicídio, eu pedi para a plateia fazer a mesma coisa. E a melodia que veio foi super triste, doída. Foi bonita, mas foi triste. A que teve aqui foi uma melodia alegre, maior.
Interessante a experiência. Porque o ambiente que nós estamos, a preparação que a gente já recebeu das próprias músicas antes da gente iniciar o trabalho, a vibração, as preces e a leitura, contribuem para a harmonização do ambiente também. Então, veja como todas essas coisas, elas vão se casando, elas vão se encaixando para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade no processo de higienização do psiquismo do mundo, mas como nós temos ferramentas que são importantíssimas, são ajudas que nós temos que podem nos colaborar e muito nesse aspecto. Fora essa questão do pensamento, nós temos a questão daquilo que, o que nós estamos alimentando, com o que nós estamos alimentando a nossa água interna, já que nós vimos o efeito que pode ter na composição desses cristais de água ou de gelo. Com o que nós estamos alimentando a nossa água interna? O que nós estamos escutando? O que nós estamos trazendo para dentro de nós? E aqui eu não falo nem tanto da música. A música é um dos componentes dessa alimentação que a gente tem. Mas tudo aquilo que nós assistimos, que nós lemos, que nós vemos, que nós compartilhamos, que nós escutamos de outras pessoas, das conversas que nós temos e etc. Nós estamos nos alimentando ou nós estamos vibrando amor ou revolta? O que nós colocamos para dentro de nós on a daily basis? Que tipo de alimentação nós estamos trazendo para nós? Existe um conceito que é o chamado conceito da qualidade de dados. Assim, em inglês, garbage in, garbage out. Por exemplo, eu já escutei muitas vezes pessoas dizendo assim, não, porque o meu computador não gosta de mim, o meu computador mudou essas coisas, porque o meu computador mexeu aquilo, o meu computador não me dá esse tipo de coisa. Gente, o nosso computador, ele não tem vida própria. Ele reage à medida que nós apertamos as teclas dele. Então, se ele te dando uma resposta diferente daquilo que você está esperando, é porque nós estamos apertando as teclas erradas. O computador não tem vida própria, o computador não perde programa, não deixa de gravar, nada disso. Se nós estamos alimentando o computador com informação errada, ele vai trazer resultado errado para nós. Garbage in, garbage out. Qual é a qualidade que nós estamos alimentando o nosso processamento interno? O nosso processamento interno no cérebro e no coração, ele recebe o input visual, auditivo, perceptivo e sensorial. Que tipo de música eu estou escutando? Que tipo de programa na televisão eu estou vendo? Que tipo de companhia eu tenho como amizade? Que tipo de filme eu estou assistindo? Que tipo de incentivo de educação eu estou dando aos meus filhos? Que tipo de reação eu tenho quando eu sou exposto a uma adversidade? Tudo isso são os inputs, os dados que nós estamos trazendo para dentro de nós, que tem que serem processados pela nossa mente e o nosso coração. Porque o mal não é o que entra pela boca do homem. O mal é o que sai pela boca do homem. Mas para que possa sair, esse material tem que ser introjetado dentro de nós e trabalhado dentro de nós. Se nós estamos trazendo para nós violência, guerra, distúrbios, falta de respeito com a família e todas essas coisas que a gente vê hoje na televisão, é isso que nós vamos processar e é isso que nós vamos devolver para o mundo. Se nós estamos recebendo inputs de harmonia, de tranquilidade, de serenidade, de calma, de relaxamento, de aceitação, de compreensão, este é o psiquismo que nós vamos devolver para o mundo. O que nós estamos processando dentro de nós hoje? Como nós estamos fazendo esse processamento? Isto é fundamental, isto é nossa responsabilidade, isso faz parte do nosso processo de educação. De educar o espírito para a necessidade do progresso e as formas de nós colocarmos o progresso à nossa disposição. Nós controlarmos o nosso progresso e não esperar que a vida venha nos trazer e nos convidar a situações, às vezes, não muito agradáveis para que nós possamos sair da nossa zona de conforto.
Então, aquilo que nós escolhemos como input, como dados, como sentimentos para nós, é o que vai nos proporcionar as oportunidades de transformação e de higienização do nosso psiquismo. Na Revista Espírita, nós temos alguns, na verdade são várias páginas, eu selecionei só alguns trechos. Essa Revista Espírita é de março de 1869 e esses trechos, essas informações foram ditadas pelo espírito do maestro Rossini. Rossini foi um maestro italiano que viveu entre 1790 e 1870. E ele ganhou muita fama porque compôs 39 óperas, além de ter escrito muitas canções, muitas músicas e principalmente músicas sacras. Então ele tem um trabalho, tem uma contribuição para a música muito grande. Então o espírito do maestro Rossini veio e ditou umas cartas e uma série de comunicações a Kardec, e essas comunicações foram então publicadas na Revista Espírita de março de 1869. Eu tirei alguns aspectos. Um deles ele diz que a harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o deslumbra, a harmonia deslumbra. A música que nós escutamos aqui nos deslumbra, nos encanta, nos acalma, nos serena. O segundo, a ciência, esclarece. E a terceira, a virtude, o eleva. Então nós somos deslumbrados pela música, somos esclarecidos pela ciência e somos elevados pela virtude. De onde se deve concluir que a música é essencialmente moralizadora, desde que leva a harmonia às almas, e a harmonia as eleva e as engrandece, porque nos proporciona os momentos de reflexão que nós precisamos. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Sua explicação está inteiramente neste fato. A harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Moralizando os homens, o Espiritismo então exercerá uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão suas virtudes, fazendo ouvir as suas composições. Rirão menos, chorarão mais. A hilaridade dará lugar à emoção, a feiura dará lugar à beleza, e o cômico dará lugar à grandeza. Então, à medida em que nós mesmos vamos elevando, vamos nos harmonizando, nós começamos a substituir os nossos padrões de valores. Já não são todas as músicas que nos agradam, já não é tudo aquilo que nós queremos assistir na televisão, já não é qualquer conversa que nos atrai, já não é qualquer atitude ou atividade entre os amigos que nos chamam a atenção. A gente começa a ficar, como se diz no popular, chato. Seletivo. Eu gosto dessa palavra seletivo. Seletivo é uma palavra assim, mais chique, mais clássica e tal. Mas no popular mesmo a gente começa a ficar chato. Porque já não é tudo mais que nos agrada. Barulhos incomodam, atitudes começam a ser agressivas, a gente já não tem mais paciência com esse tipo de coisa. Nós nos sentimos mal perante situações, visões, atitudes, filmes que a gente escuta, que a gente vê e etc. A gente já não tem mais a mesma relação. Por quê? Porque nós já estamos elevando os nossos padrões de valores e já não é qualquer coisa que nós aceitamos. Nós ficamos mais seletivos com aquilo que nós escolhemos para nós mesmos, que faz parte do processo que vai nos conduzir à regeneração. Aí o meu amigo tem a terceira música dele aí. Vamos regenerar agora. Como a gente viu o Cristal no slide lá, um deles era o Amazing Grace. Então, como a Amazing Grace fala da libertação, né, da escravidão, da liberdade, em todos os sentidos, é essa que a gente vai ouvir tocar aqui.
Acabei de ser regenerado por essa música maravilhosa. Muito obrigado, Fred. Mas no nosso processo de regeneração, a responsabilidade é de quem? É nossa ou é da música? Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo tiver preparado para receber facilmente a harmonia sentirão, ouvindo a música séria, um verdadeiro encanto. Eles desdenharão a música frívola e licenciosa que se apodera das massas. Quando o grotesco e obsceno foram substituídos pelo belo e pelo bem, desaparecerão os compositores dessa ordem, porque sem ouvintes eles nada ganharão, e é para ganhar que se conspurcam. Então, a responsabilidade desse processo é nosso. À medida em que nós vamos selecionando as coisas que nos passam a fazer bem ou contribuir para a nossa evolução, gradativamente essas manifestações que são menos nobres, mais grotescas até em alguns instantes, elas deixam de ser atrativas e gradativamente essas coisas vão desaparecendo. Conforme eu disse no princípio, não existe nos planos de Deus nenhuma data, nenhum botão que está pronto para ser apertado para que de um dia a outro a Terra se transforme. A mudança do mundo ocorre pela limpeza, pela modificação do nosso psiquismo. Isto é pouco a pouco, dia a dia, atitude a atitude, momento a momento. Todas as coisas que nós fazemos em nossa vida, em nossa jornada, por mais insignificantes que sejam, ao final da nossa existência, ao final dessa corrente, elas representam um somatório de um processo em que nós estivemos envolvidos e dedicados à nossa própria transformação. Então, apesar de que possa parecer um ato extremamente pequeno ou um gesto extremamente simbólico, qualquer coisa que nós façamos neste sentido é um ato de colaboração e de contribuição para o movimento de limpeza do psiquismo da Terra. Porque esta é a nossa contribuição que nós podemos fazer. Como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Entre tantos, um deles é contribuir com a obra de Deus. Nós temos o papel também de co-criadores desse processo que nós estamos. A nossa co-criação, contribuintes nos desígnios de Deus, é nós colaborarmos com as nossas mudanças internas para a higienização do psiquismo que nós temos ao nosso derredor. Pouco a pouco, lado a lado, nós vamos fazer esse processo de transformação. E aí, quando nós colocamos tudo isso junto, nós podemos entender claramente o porquê que música, educação e regeneração podem ser colocados na mesma frase. Porque a música vai nos proporcionar os momentos de desprendimento e desligamento, para que possamos nos conectar com o divino e com o salutar. Neste processo, nós educaremos a nossa alma aos nossos valores e aos novos conceitos, que nós podemos contribuir na limpeza desta higienização da Terra. E esta contribuição toda vai nos levar à regeneração que o mundo nos espera. Somente agradecer a oportunidade que nós tivemos nessa noite de sermos brindados por essas músicas todas sublimes e serenas, que nos trouxeram a tranquilidade e a serenidade aos nossos corações, para que no retorno aos nossos lares nós possamos refletir sobre a misericórdia divina que nos deu a música como uma bênção em nossas vidas. Que a paz e a misericórdia dele, daquele Cristo que nunca nos abandonou, esteja conosco na noite de hoje e por todos os outros dias da nossa jornada. Muita paz. Muito obrigado.